Bom dia, secretário José Barroso. Felicito a posse nesse cargo tão importante e nessa missão que acho que todo brasileiro está aguardando, que é fazer essa reforma tributária. Eu, como empresário brasileiro, comecei uma empresa absolutamente do zero, eu passei por todas as dificuldades de vários sistemas tributários e por isso mesmo foi a minha grande campanha para poder vir aqui a Brasília defender a desburocratização, a simplificação, que eu acho que é o que mais entrega de valor para o empresário brasileiro e para a gente poder ter um sistema tributário que seja acessível e compreensível por toda a população. Do jeito que o sistema tributário hoje está, ele é uma máquina de exclusão. Quem não entende, não empreende e está fora das possibilidades. Eu gostaria de só colocar uma questão do refis, que se fala muito do refis no Brasil como um mecanismo de recuperação das empresas, mas eu até tive uma discussão uma vez com o Marco Sintra, de que talvez as pessoas não entendam por que as empresas honestas, as que realmente são legítimas, que precisam dessa ajuda do governo, entram nessa situação. Hoje, secretário, as empresas brasileiras pagam tributos muito antes de dar a partida no seu caminhão. Os mecanismos que foram criados em função das distorções do sistema tributário brasileiro, como, por exemplo, substituição tributária ou o diferencial de alíquota, ele gera a necessidade das empresas terem muito capital de giro para pagar os tributos antes mesmo de entrar. E isso, e eu sou testemunha disso, porque num determinado momento da minha empresa, quando eu tive uma curva de crescimento muito grande, ela era muito pequena, estava crescendo muito grande, eu simplesmente não tinha recursos para pagar imposto. E entre funcionário, o fornecedor e o tributo, as duras penas eu tive que decidir a não pagar o tributo, porque eu não tinha recursos. E como empresa pequena nova, você também não tem crédito no banco, você não tem nem crédito com fornecedores. Então eu entendo a situação. Se a gente tivesse prazos mais longos ou o casamento entre o recebimento e o pagamento do tributo, certamente os empresários corretos, novamente, não estou falando aqueles que fazem planejamento tributário, esses nem me interessam, não acho que são referências, não estariam precisando do expediente do refis. Então, nesse ponto, eu faço só essa reflexão, porque a gente sabe que, em função de como está distorcido o sistema tributário brasileiro, o próprio governo tem que criar mecanismos para combater as fraudes ou para poder assegurar os recursos, e o fato de ser na origem, no destino, também ajuda isso. Quer dizer, essa questão da substituição tributária, você trazer valor presente, é o que está machucando muito o fluxo de caixa. Em empresa, caixa é tudo. Se ela não tem caixa, ela está numa situação perigosa. Ainda mais num país onde o custo do dinheiro é muito alto. Eu li muito bem, atentamente, a proposta que está sendo apresentada. Eu gostaria de parabenizar. Eu acho que ela acerta numa série de pontos, apesar de ter tido algumas críticas em relação ao ICMS, e a gente entende disso, porque o ICMS, de fato, é um dos piores tributos. Também entendo que a proposta ela apresentada, ela hoje acerta e resolve melhor o problema das empresas que estão no lucro real, que são aquelas que sofrem mais com PIS e COFINS, porque quem está no lucro presumido, a gente sabe que não é problema, porque é cumulativo, né? Ele paga de forma acumulada, monofásica, não tem que ficar fazendo débito e crédito. Mas eu gostaria de parabenizar, porque essa questão do PIS e COFINS, ela dá segurança jurídica, ela acaba com as classificações fiscais, acaba com essa questão de definir se é insumo, se não é insumo, acaba com uma coisa que eu luto muito aqui, e talvez, secretário, a gente vai ter algumas discussões no futuro, que é esse famoso bloco K, que é uma necessidade da Receita em função de uma distorção no sistema tributário, mas que gera um peso e um problema para as empresas, para poder ficar indicando, abrindo suas fórmulas, consumo dessas matérias-primas, é mais um peso, mais um carregamento nas costas do empresário que não faz o menor sentido. O mesmo eu faço no apelo do E-Social, de a gente fazer a integração entre a Secretaria da Previdência e do Trabalho, da Secretaria da Receita Federal, de que tem uma conversa única, porque o empresário não pode ficar entregando a mesma informação para N órgãos diferentes. Isso é custo, isso é perda de contabilidade, isso é aqueles 1.500 agora horas do Doing Business que o Brasil tem que entregar, o empresário tem que entregar para poder empreender. Nós temos que
aquilo que é duplicado, aquilo que é redundante, tem que ser eliminado. E isso só numa conversa ampla entre os vários departamentos que tem. Diminuir o EPJ e tributar lucros e dividendos, o senhor tem aqui um defensor. Porque não tem mais sentido o Brasil ter essa carga pesada do IRPJ que, na verdade, vai parar no consumo, porque isso vai parar no preço dos produtos. E tem sentido, sim, tributar lucros e dividendos, que já é uma tributação de renda, porque uma vez que é apurado o lucro, aquilo é recurso que ou é reinvestido na empresa a custo zero, porque aí não tem distribuição, ou se vai para o sócio. Nós sabemos as consequências disso, diante de uma distorção que existe no Brasil também, sobre a quantidade de pessoas jurídicas que, na verdade, estão fugindo de uma formalização via CLT. Acabou meu tempo? Dá um segundinho só, Celso. Sérgio, desculpa. Claro. Então, eu vejo isso como uma formalização melhor, que inclusive é melhorar as contas da Previdência. Vamos falar a verdade, a hora que a gente formaliza mais, a gente melhora. Desoneração da folha, parabéns. Só temos que encontrar onde que nós vamos acertar essa conta, né? Vocês estão discutindo isso. Mas eu vejo com bons olhos e só espero que essa reforma apresentada pelo governo, e aí o senhor já até manifestou, esteja em sintonia com o que a Câmara está apresentando com a PEC 45, porque é importante que no futuro esses IVAs sejam encontrados e aí as tomadas, as conexões sejam as mesmas, as bases sejam as mesmas, para não criar mais complicação para o contribuinte brasileiro. Porque o ICMS nós vamos ter que fazer, é uma responsabilidade da casa, sem dúvida nenhuma, porque o empresário está cansado de ter que ficar com essas obrigações acessórias, pesando e tirando a sua competitividade. Para o pequeno é a impossibilidade de empreender, para o grande é perder competitividade em relação ao mundo. Muito obrigado.